Você está prestes a experimentar algo que vai transformar completamente a sua noite de sono. Imagine fechar os olhos e sentir uma paz tão profunda que todas as preocupações simplesmente desaparecem. Nos próximos minutos, você vai descobrir o poder extraordinário que existe dentro do Salmo 91, uma proteção divina que vai envolver você como um manto sagrado enquanto descansa. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Este não é apenas mais um vídeo sobre oração. Este é um encontro genuíno com a promessa de Deus para a sua vida. Fique até o final e você vai entender por que milhares de pessoas têm transformado suas noites de angústia em noites de descanso verdadeiro. Prepare seu coração, ajuste seu travesseiro e permita que esta mensagem penetre profundamente em sua alma. O que você está prestes a ouvir tem o poder de mudar não apenas esta noite, mas todas as noites que virão. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal. Vamos lá! Sabe qual o salmo que atravessou gerações, que confortou reis e consolou servos, que trouxe paz em meio às guerras e tranquilidade em meio às tempestades? Estamos falando do Salmo 91, e esta noite ele será o seu companheiro até o amanhecer. O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa que estabelece o fundamento de toda a proteção divina. Quando a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, não está falando de um lugar físico qualquer. Está revelando uma dimensão espiritual onde você se torna intocável para as forças das trevas. Este esconderijo é um refúgio secreto, um lugar íntimo onde apenas você e Deus podem entrar. É ali, nesse lugar sagrado de comunhão, que você encontra descanso verdadeiro. E descansar à sombra do Onipotente significa estar coberto pelo próprio poder de Deus, protegido pela sua presença, que é maior do que qualquer problema, qualquer doença, qualquer ameaça que possa existir. Habitar não é apenas visitar. Habitar significa morar, permanecer, estabelecer residência. Muitas pessoas visitam a presença de Deus ocasionalmente, mas o Salmo fala de quem habita. É diferente você visitar uma casa e você morar nela. Quando você visita, você fica por algumas horas e vai embora. Quando você mora, você está ali constantemente. Você conhece cada cômodo, você se sente em casa. Deus quer que você more na presença dele, que você faça da intimidade com ele o seu endereço permanente. E quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, você automaticamente passa a descansar à sua sombra. Esse descanso não é apenas físico, é espiritual, emocional, mental. É um descanso que alcança as camadas mais profundas do seu ser. Quando você declara que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, você não está apenas repetindo palavras bonitas. Você está fazendo uma confissão de fé que move o céu. Você está dizendo ao universo espiritual que a sua confiança não está depositada em homens, não está fundamentada em suas próprias forças, não está apoiada em circunstâncias favoráveis. A sua confiança está firmada no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra, naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E quando você faz essa declaração com convicção, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os anjos são acionados, as portas do inferno recuam e uma cobertura sobrenatural envolve a sua vida. Um refúgio é onde você corre quando está em perigo. Uma fortaleza é onde você se protege do inimigo. Deus é ambos para você. Ele é o lugar para onde você corre quando a vida está difícil. Ele é a muralha que te protege dos ataques. E note que o Salmo diz, meu Deus, tornando isso pessoal. Não é o Deus de outra pessoa, não é um conceito religioso distante, é o seu Deus.
aquele que se relaciona com você individualmente, aquele que conhece o seu nome, aquele que está comprometido com você especificamente. Esta é a beleza da fé genuína. Ela transforma Deus de uma ideia geral em uma realidade pessoal. O salmista continua revelando que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha silenciosa, escondida, disfarçada. O inimigo das nossas almas trabalha exatamente assim. Ele prepara armadilhas invisíveis no nosso caminho. Tentações que parecem inofensivas, situações que parecem oportunidades, mas são na verdade portas para a destruição. Mas o Salmo 91 nos assegura que Deus nos livra dessas armadilhas. Ele nos dá discernimento para enxergar o que está oculto. Ele nos capacita a identificar os truques do adversário antes que eles nos alcancem. Quantas vezes você já escapou de uma situação perigosa sem nem mesmo perceber? Quantas vezes Deus desviou você de um caminho que parecia certo, mas levava ao precipício? Isso é a proteção divina operando em sua vida. Essas armadilhas podem vir de diversas formas. Pode ser um relacionamento que parece promissor, mas que na verdade vai te destruir. Pode ser uma oportunidade de negócio que parece lucrativa, mas que é uma fraude. Pode ser um atalho que parece conveniente, mas que te leva ao pecado. Pode ser uma decisão que parece correta, mas que está fora do plano de Deus para você. O inimigo é especialista em disfarçar o mal de bem. Ele sabe como embalar veneno em embalagens atraentes. Mas quando você está sob a cobertura do Salmo 91, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus te livra desses laços. Ele abre os seus olhos espirituais. Ele te faz enxergar além das aparências. Ele te guia pelo caminho seguro. E o Salmo também menciona a peste perniciosa. Vivemos em um mundo cercado por doenças, enfermidades que surgem do nada, vírus que se espalham rapidamente, condições de saúde que ameaçam nossa existência. Mas há uma promessa linda aqui. Deus nos livra da peste perniciosa. Ele é o nosso médico supremo, o grande curador, aquele que tem poder sobre toda a enfermidade. Quando você está sob a cobertura do Salmo 91, existe uma proteção sobrenatural sobre o seu corpo. Isso não significa que você está imune a qualquer desconforto, mas significa que nenhuma doença tem poder para destruir a sua vida. Deus está no controle. Ele vigia sobre você enquanto dorme. Ele cuida de cada célula do seu corpo. Ele restaura, renova e fortalece. A peste perniciosa é aquela que destrói silenciosamente. É a doença que avança sem você perceber. É o mal que corrói por dentro antes de se manifestar por fora. Mas Deus vê o que está escondido. Ele detecta o problema antes que ele se torne visível. Ele intervém antes que o dano seja irreversível. Por isso, tantas pessoas testemunham que foram ao médico e descobriram que uma doença que deveria estar lá não está, ou que um problema que apareceu nos exames simplesmente desapareceu sem explicação médica. Isso é Deus livrando da peste perniciosa. Isso é o poder do Altíssimo operando em favor daqueles que nele confiam. A imagem de Deus cobrindo você com suas penas e de você encontrar refúgio debaixo das suas asas é absolutamente linda e profunda. Pense em uma ave protegendo seus filhotes. Quando há perigo, a mãe pássaro abre suas asas e esconde os pequeninos debaixo delas. Os filhotes ficam completamente protegidos, aquecidos, seguros. Eles não veem a tempestade lá fora porque estão cobertos pelas asas da mãe. Eles não sentem o vento frio porque estão aquecidos pelo corpo dela. Eles não têm medo do predador porque estão escondidos em segurança. É exatamente assim que Deus nos trata. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é um Pai amoroso que nos esconde em seu abraço. Debaixo de suas asas não há espaço para medo.
Não há lugar para a ansiedade, não há brecha para o desespero. Ali você está seguro, ali você pode descansar. Ali você pode fechar os olhos e dormir em paz, sabendo que está sendo guardado pelo próprio Deus do universo. Há algo profundamente reconfortante em saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo o que existe, escolhe nos proteger dessa maneira tão terna. Ele poderia nos proteger de forma distante, impessoal, apenas mantendo o mal longe de nós. Mas Ele escolhe nos cobrir com suas penas, nos esconder debaixo de suas asas. Isso fala de proximidade, de intimidade, de carinho. Isso revela o coração paternal de Deus. Ele não apenas quer que você esteja seguro, Ele quer que você se sinta seguro. Ele não apenas quer proteger você, Ele quer que você experimente a paz que vem de saber que está protegido. O Salmo prossegue dizendo que a fidelidade de Deus é como um escudo e uma couraça. Um escudo protege dos ataques frontais, aqueles que você pode ver vindo. Uma couraça protege das flechas sorrateiras, aquelas que vêm pelas costas, aquelas que você não esperava. Deus nos oferece proteção completa. Proteção contra os inimigos que conhecemos e contra aqueles que não conhecemos. Proteção contra os perigos visíveis e contra as ameaças invisíveis. A fidelidade de Deus nunca falha. Ele nunca dorme, nunca tira os olhos de você, nunca abandona seus filhos. Mesmo quando você se sente sozinho, Ele está ali. Mesmo quando parece que ninguém se importa, Ele está cuidando. Mesmo quando as circunstâncias gritam derrota, Ele está preparando a vitória. A fidelidade de Deus é diferente da fidelidade humana. Os seres humanos são fiéis enquanto convém, enquanto é fácil, enquanto há retorno. Mas a fidelidade de Deus é incondicional e eterna. Ele não desiste de você nos dias difíceis. Ele não te abandona quando você falha. Ele não retira sua proteção quando você tropeça. A fidelidade dele é constante, imutável, permanente. E essa fidelidade funciona como escudo e couraça. Ela te protege de todos os lados. Não há ângulo desprotegido quando você está coberto pela fidelidade divina. Não há brecha que o inimigo possa explorar. Você está completamente envolvido, totalmente guardado. Uma das promessas mais reconfortantes do Salmo 91 é que você não precisa temer o pavor noturno. A noite tem um peso especial, não tem? É durante a noite que os pensamentos negativos parecem mais altos. É na escuridão que as preocupações se multiplicam. É quando estamos deitados que os medos assumem proporções gigantescas. Mas Deus diz que você não precisa temer o pavor noturno. Você pode deitar em paz. Você pode fechar os olhos sem ansiedade. Você pode entregar a noite nas mãos de Deus e confiar que Ele está no controle. O pavor noturno não tem poder sobre quem está coberto pelo Salmo 91. As trevas não podem tocar aquele que habita na luz divina. O pavor noturno inclui os pesadelos que perturbam o sono, inclui a insônia causada por ansiedade, inclui aquela sensação de medo inexplicável que às vezes surge na madrugada, inclui os pensamentos obsessivos que não deixam você descansar. Inclui a inquietação que faz você acordar várias vezes durante a noite. Mas quando você se apropria do Salmo 91, quando você declara essas promessas antes de dormir, você está estabelecendo uma barreira espiritual contra o pavor noturno. Você está dizendo ao inimigo que ele não tem permissão para perturbar o seu sono. Você está ativando a proteção divina sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu descanso. Nem mesmo a seta que voa de dia pode te atingir quando você está sob a proteção de Deus. As setas que voam de dia são os ataques óbvios, as acusações públicas, as perseguições declaradas, os problemas que surgem à luz do sol.
São as crises financeiras, os diagnósticos médicos, as traições, as decepções, as perdas. Mas o Salmo promete que essas setas não vão te acertar. Elas podem passar perto, podem até ser lançadas na sua direção, mas não vão cravar em você. Deus desvia as setas, Ele muda a trajetória das circunstâncias. Ele transforma o que era para mal em bem. Ele faz com que o inimigo erre o alvo. Pense nisso. Quantas setas já foram lançadas contra você? Quantas vezes alguém tentou te destruir com palavras, com ações, com traições? Quantas situações difíceis surgiram para te derrubar? Mas você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Você ainda está respirando, ainda está crendo, ainda está confiando. Por quê? Porque as setas não te acertaram. Deus as desviou. Ele te protegeu, Ele te guardou e Ele continuará fazendo isso. Cada nova seta que vier será desviada pela mesma mão poderosa que desviou as anteriores. O texto também menciona a peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia. Perceba que não há hora do dia em que você está desprotegido. Não importa se é madrugada, manhã, tarde ou noite. Não importa se você está dormindo ou acordado. Não importa se está sozinho ou acompanhado. A proteção de Deus é constante, ininterrupta, permanente. Ele estabeleceu uma guarda sobre você que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está seguro agora. Você estará seguro amanhã, você estará seguro sempre, porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. A peste que se propaga nas trevas representa os perigos que trabalham na invisibilidade. São as conspirações secretas, os planos malignos tramados às escondidas, as feitiçarias feitas contra você sem que você saiba. Mas nada disso funciona contra quem está coberto pelo Salmo 91. Porque a luz de Deus dissipa todas as trevas. A mortandade que assola ao meio-dia representa os perigos que agem à luz do dia, às vezes até se disfarçando de coisas boas. São as falsas oportunidades, os falsos profetas, as doutrinas enganosas, as seduções que parecem inofensivas. Mas você está protegido disso também. Deus te dá sabedoria para discernir, prudência para decidir, força para resistir. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Esta é uma promessa impressionante. Ela não nega que coisas ruins acontecem no mundo. Ela não ignora que há sofrimento ao nosso redor. Mas ela garante que sobre você há uma proteção especial. Isso não te torna melhor do que os outros, mas te coloca debaixo de uma cobertura espiritual diferenciada. Por quê? Porque você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo, porque você fez do Senhor o seu refúgio, porque você confia nele e Deus honra essa confiança com proteção sobrenatural. Você pode ver caos ao redor, pode testemunhar tragédias acontecendo com outros, mas sobre você há uma marca, um selo divino que diz: este é meu filho, esta é minha filha, não toque. Esta promessa não é arrogância, é fé. Não é indiferença ao sofrimento alheio, é certeza da proteção divina. Você pode e deve ter compaixão por aqueles que sofrem. Você pode e deve ajudar quem está em necessidade. Mas você também pode ter a confiança de que Deus estabeleceu uma cerca de proteção ao seu redor. Isso não te torna imune a todas as dificuldades, mas te garante que nenhuma dificuldade tem poder para te destruir. Você pode passar por vales, mas não ficará preso neles. Você pode atravessar desertos, mas não morrerá de sede neles. Você pode enfrentar tempestades, mas não será afogado por elas. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Há uma justiça divina operando neste mundo. Nem sempre ela é imediata, nem sempre ela é óbvia, mas ela é certa. Aqueles que fazem o mal,
aqueles que oprimem os justos, aqueles que tramam contra os filhos de Deus, todos terão que prestar contas. E você, que está sob a proteção do Altíssimo, verá a recompensa da maldade alheia, mas não será participante do castigo. Você estará em segurança enquanto a justiça de Deus se manifesta. Isso nos ensina a não buscar vingança, a não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Deus está vendo tudo. Ele conhece cada injustiça cometida contra você. E Ele, no tempo certo, fará justiça. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Que promessa maravilhosa! A sua casa está protegida, a sua família está guardada. O seu lar é um território consagrado onde o inimigo não tem permissão para entrar. Isso não acontece automaticamente. Acontece quando você deliberadamente escolhe fazer de Deus o seu refúgio. Acontece quando você ora sobre sua casa, quando você declara a palavra sobre sua família, quando você unge as portas e janelas com óleo da unção espiritual. Sua casa se torna um santuário, um lugar sagrado onde a presença de Deus habita e onde nenhuma força maligna pode penetrar. O Salmo 91 então revela algo absolutamente extraordinário. Deus ordena aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Você já parou para pensar nisso? Existem anjos designados especificamente para proteger você. Não são anjos quaisquer. São anjos que receberam ordens diretas de Deus. E a ordem é clara: guardar você em todos os seus caminhos. Não apenas nos caminhos religiosos, não só quando você está na igreja ou lendo a Bíblia, em todos os caminhos. No trabalho, em casa, na rua, durante uma viagem, em qualquer lugar onde você esteja. Os anjos estão ali, invisíveis aos olhos naturais, mas perfeitamente visíveis no mundo espiritual. Eles formam uma cerca ao seu redor. Eles impedem que o mal te alcance. Eles executam as ordens do Altíssimo sobre a sua vida. Estes anjos são guerreiros celestiais. São seres de poder imenso. A Bíblia nos conta que um único anjo matou 185.000 soldados em uma noite. Imagine o poder que há em cada anjo. E agora imagine que esses seres poderosos foram designados para proteger você. Eles não têm outra agenda, não têm outras prioridades. A missão deles é guardar você. Eles vigiam quando você está distraído. Eles protegem quando você está vulnerável. Eles intervêm quando você está em perigo. Quantas vezes um acidente foi evitado por segundos? Quantas vezes você escapou de algo terrível por um triz? Foram os anjos trabalhando, executando a ordem que receberam de Deus. As pedras no caminho podem ser literais ou figurativas. Podem ser os obstáculos físicos que poderiam causar acidentes, ou podem ser os obstáculos espirituais que poderiam causar quedas na fé. Mas os anjos te sustentam contra ambos. Eles não permitem que você tropece e caia. Eles te mantêm firme, e mesmo quando você cambaleia, quando você fraqueja, quando você sente que vai cair, são as mãos angelicais que te seguram. Você pode não ver, você pode não sentir fisicamente, mas eles estão ali, cumprindo a ordem divina de te sustentar. Sobre o leão e a cobra você pisará, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. O leão representa o inimigo que ataca com força e ferocidade. A serpente representa o inimigo que ataca com astúcia e veneno. Mas você tem autoridade sobre ambos. Você não precisa ter medo do ataque frontal nem da picada sorrateira. Em nome de Jesus, você tem poder para pisar sobre toda a força do inimigo. Isso não significa que você deve procurar serpentes para pisar nelas. Significa que quando elas aparecerem no seu caminho, você tem autoridade para subjugá-las. Significa que nenhuma estratégia do diabo vai funcionar contra você. Você é vitorioso não porque é forte, mas porque serve a um Deus forte. Você é protegido não porque é perfeito, mas porque Ele é fiel.
Apegar-se a Deus significa mais do que apenas acreditar nele. Significa agarrar-se a Ele como a única esperança. Significa recusar soltar mesmo quando tudo ao redor desmorona. Significa manter-se firme na fé quando todas as evidências dizem o contrário. É um compromisso profundo, uma lealdade inabalável, uma devoção absoluta. E quando Deus vê esse tipo de apego, quando Ele reconhece essa fidelidade genuína, Ele responde com livramento. Não porque você mereceu, mas porque Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Eu o porei em um alto retiro porque conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus vai além de saber que Ele se chama Jeová. É conhecer o caráter dele, é conhecer quem Ele é conhecer suas promessas, é conhecer seu poder. Quando você realmente conhece o nome de Deus, quando você o conhece intimamente, Ele te coloca em um lugar alto, um lugar de proteção, um lugar de autoridade espiritual, um lugar onde o inimigo não pode te alcançar. Este alto retiro é um lugar de segurança estabelecido pelo próprio Deus. É como um castelo no topo de uma montanha, inacessível aos inimigos, mas perfeitamente acessível a você que conhece o caminho. Na Bíblia, o nome representa a natureza, o caráter, a essência de alguém. Então, conhecer o nome de Deus é conhecer quem Ele realmente é. É conhecê-lo como Jeová Jiré, o Deus que provê, como Jeová Rafa, o Deus que cura, como Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira de vitória, como Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz, como Jeová Rohi, o Deus que é o nosso pastor. Quando você conhece Deus em todas essas dimensões, quando você experimentou sua provisão, sua cura, sua vitória, sua paz, seu cuidado pastoral, então você realmente conhece o nome dele. E esse conhecimento te eleva a um lugar espiritual diferenciado. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que promessa preciosa! Deus garante que quando você clamar a Ele, Ele responderá. Não diz que talvez responda, não diz que pode ser que responda, diz que responderá. É uma certeza absoluta. Você tem acesso direto ao trono de Deus. Você pode falar com Ele a qualquer momento. E Ele não apenas ouve, Ele responde. Pode ser que a resposta não venha no tempo que você espera ou da forma que você imagina, mas ela virá. Deus nunca deixa uma oração genuína sem resposta. Ele está atento à sua voz. Ele reconhece o seu clamor. Ele se inclina para ouvir quando você fala. Há algo profundamente reconfortante em saber que o Deus do universo, aquele que governa galáxias e controla as leis da natureza, este mesmo Deus responde quando você o invoca. Você não é insignificante demais para a atenção dele. Você não é pequeno demais para que ele se importe. Quando você clama, ele ouve. Quando você chama, ele responde. Esta é uma promessa que deveria encher o seu coração de ousadia. Você não precisa ter medo de incomodar a Deus. Você não precisa se sentir culpado por pedir ajuda. Ele mesmo prometeu que quando você invocar, ele responderá. Estarei com ele na angústia. Deus não promete que você nunca passará por angústia. Ele promete que estará com você durante a angústia. Esta é uma promessa ainda mais preciosa, porque não é a ausência de problemas que nos conforta, é a presença de Deus no meio dos problemas. Quando você está angustiado e sente a presença de Deus, a angústia perde o poder. Quando você está aflito, mas sabe que não está sozinho, a aflição se torna suportável. Deus entra na fornalha com você. Ele desce ao vale com você. Ele atravessa o deserto ao seu lado. E onde Deus está, ali a esperança, ali a força, ali a vitória. A angústia é inevitável nesta vida. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele também disse para termos bom ânimo porque ele venceu o mundo. A promessa não é de ausência de angústia, mas de presença divina durante a angústia. E essa presença faz toda a diferença. É a diferença entre desespero e esperança.
É a diferença entre ser esmagado pelo peso e ser sustentado pela graça. É a diferença entre sucumbir e vencer. Quando Deus está com você na angústia, aquilo que deveria te destruir acaba te fortalecendo. Aquilo que deveria te derrotar acaba te promovendo. A fornalha que deveria te consumir acaba purificando o ouro que há em você. Eu o livrarei e o glorificarei. Primeiro vem o livramento, depois vem a glória. Deus não apenas te tira da situação difícil, Ele também te honra por ter permanecido fiel durante a provação. Ele te exalta depois da humilhação. Ele te promove depois do teste. Ele te abençoa depois da batalha. Todo sofrimento que você enfrenta confiando em Deus tem um propósito. E no final, esse propósito resulta em glória. A glória de Deus sendo manifesta em sua vida. A glória de ter vencido. A glória de ter permanecido firme. A glória de ter confiado quando não havia razão humana para confiar. A glorificação que vem depois do livramento não é apenas para te fazer sentir bem. É um testemunho para outros. Quando as pessoas veem você sendo exaltado depois de ter sido humilhado, quando veem você sendo promovido depois de ter sido rebaixado, quando veem você sendo abençoado depois de ter sofrido, elas entendem que há um Deus que recompensa aqueles que nele confiam. Sua glória se torna um sermão vivo. Sua vitória se torna uma pregação silenciosa. Sua história se torna um testemunho poderoso do poder de Deus. Com longura de dias o fartarei. Deus promete vida longa. Não apenas existência, mas vida plena, vida abundante, vida satisfeita. Ele quer que você viva todos os dias que Ele planejou para você, que você complete o propósito para o qual foi criado. Que você veja seus filhos crescerem, que você desfrute das bênçãos que Ele preparou, que você experimente a bondade divina durante muitos e muitos anos. Esta é a vontade de Deus para você, vida longa e vida boa. Longura de dias não é apenas quantidade de anos, é qualidade de vida durante esses anos. É viver plenamente cada fase da existência. É ter saúde para desfrutar dos anos que Deus te dá. É ter clareza mental para apreciar as bênçãos. É ter força para cumprir seu propósito até o fim. Deus não quer que você apenas sobreviva até uma idade avançada. Ele quer que você viva intensamente, que você experimente sua bondade continuamente, que você seja satisfeito com a vida que Ele te deu. E lhe mostrarei a minha salvação. No final das contas, tudo aponta para a salvação. A proteção física é maravilhosa, mas a salvação espiritual é eterna. Deus quer que você esteja seguro agora e para sempre. Ele quer que você experimente sua salvação em todas as áreas da vida. Salvação da doença, salvação da pobreza, salvação do pecado, salvação da morte eterna. Esta é a promessa final do Salmo 91. Deus mostrando a você a plenitude da sua salvação. O descanso que Deus oferece não depende das suas circunstâncias mudarem. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim ter paz. Você pode estar enfrentando desafios gigantescos e ainda assim dormir tranquilo, porque o descanso verdadeiro vem de dentro, vem da confiança, vem da certeza de que Deus está no controle. Quando você tem essa certeza, as circunstâncias externas perdem o poder de roubar a sua paz interior. Agora, eu convido você a fazer algo comigo. Vamos juntos apresentar esta noite ao Senhor. Vamos declarar juntos as promessas do Salmo 91 sobre nossas vidas. Feche seus olhos por um momento, respire profundamente. Deixe o peso do dia escorrer dos seus ombros. Sinta a tensão saindo do seu corpo. Permita que a paz de Deus comece a invadir o seu coração. E vamos orar juntos. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o Deus em quem confiamos. Declaramos agora o Salmo 91 sobre nossas vidas.
Escolhemos habitar no teu esconderijo. Escolhemos descansar à tua sombra. Cremos que tu nos livras de todo laço do inimigo e de toda peste destruidora. Nos cobrimos com tuas penas e encontramos refúgio debaixo de tuas asas. A tua fidelidade é o nosso escudo protetor. Não tememos o pavor da noite, nem a seta que voa de dia. Cremos que nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga chegará à nossa habitação. Recebemos a ministração dos teus anjos, que foram ordenados a nos guardar em todos os nossos caminhos. Declaramos que pisamos sobre toda a força do inimigo. Porque nos apegamos a ti, tu nos livrarás. Porque conhecemos o teu nome, tu nos porás em segurança. Clamamos a ti e cremos que tu nos respondes. Tu estás conosco em toda angústia. Tu nos livrarás e nos glorificarás. Receberemos longura de dias e veremos a tua salvação. Entregamos esta noite em tuas mãos. Entregamos nosso sono, nossos sonhos, nosso descanso. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que tua presença encha este lugar. Que teus anjos acampem ao nosso redor. E que possamos dormir tranquilos, sabendo que tu nunca dormes nem cochilas, e que estás velando por nós. Em nome de Jesus, amém. Agora eu preciso te pedir algo muito importante. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a paz de Deus enquanto ouvia, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva apenas um amém, ou compartilhe como esta palavra falou com você. Deixe seu like para que alcance outras pessoas. O like nos ajuda a levar esta palavra de paz e proteção para muito mais pessoas que precisam. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não perca as próximas mensagens que Deus tem preparado para abençoar a sua vida. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Faça parte desta família que está crescendo e sendo abençoada através das verdades bíblicas. Aqui você encontra um lugar seguro, um refúgio espiritual, uma comunidade de pessoas que, assim como você, buscam a Deus de todo o coração. Enquanto você se prepara para dormir, quero que você saiba que esta noite será diferente, porque você encheu o seu coração com a palavra de Deus. Você declarou promessas sobre a sua vida. Você se posicionou espiritualmente debaixo da cobertura divina. E agora, você pode descansar. Pode soltar as preocupações. Pode liberar as ansiedades. Pode confiar que enquanto você dorme, Deus está cuidando de tudo. Ele não dorme nem cochila. Ele está vigilante, atento, poderoso para guardar aquilo que você confiou a Ele. Boa noite, amado irmão e irmã, durma bem, sob a proteção eterna do Altíssimo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Descanse, filho amado, descanse, filha amada. Você está seguro nos braços do Pai. Amém.